Olá, bem-vindo de volta ao Código Fluente, seguindo com o tutorial de Kubernetes. Nessa aula a gente vai ver réplica set. O réplica set é responsável por garantir que um número especificado de réplicas de pod esteja sempre em execução. Ele não oferece funcionalidades de atualização ou rollback automáticas. Então vamos dar uma olhada nesse controle do Kubernetes. Então aqui, ó. Ele é esse cara daqui, ó, que está em rosa, e ele que controla aqui o número, né, de pods. Em geral a gente usa o deployment, que vai falar com o réplica set, que vai se encarregar de manter sempre a quantidade definida de pods no ar. A principal diferença entre o réplica set e um deployment, que está logo acima, é o nível de abstração e a funcionalidade que eles oferecem, né? O deployment ele é mais completo, ele oferece outras funcionalidades que o réplica set não oferece, como rollbacks, facilidade na escalabilidade, controle de versão. Então o que é um réplica set? Um réplica set é um recurso do Kubernetes, cujo propósito é manter um conjunto estável de réplicas de pods em execução a qualquer momento. Isso é frequentemente usado para garantir a disponibilidade de um número especificado de pods idênticos. Como um réplica set funciona? Um réplica set é definido com campos, incluindo um seletor que especifica como identificar os pods que ele pode adquirir, um número de réplicas que indica quantos pods ele deve manter e um modelo do pod que especifica os dados dos novos pods que ele deve criar para atender aos critérios do número de réplicas. Um réplica set cumpre o seu propósito criando e excluindo pods conforme necessário para atingir o número desejado. Quando um réplica set precisa criar novos pods, ele utiliza o seu modelo de pod. Um réplica set está vinculado aos seus pods por meio de um campo chamado metadata.ownerReference dos pods, que especifica qual recurso é proprietário do objeto atual. Todos os pods adquiridos por um réplica set têm as informações identificadoras do réplica set proprietário em seu campo ownerReferences. É por meio dessa ligação que o réplica set tem conhecimento dos estados dos pods que está mantendo e planeja de acordo. Um réplica set identifica os novos pods a serem adquiridos usando seu seletor. Se houver um pod que não tenha ownerReference, ou a ownerReference não for um controlador e ele corresponder ao seletor do réplica set, ele será imediatamente adquirido pelo réplica set em questão. No Kubernetes, quando um réplica set é criado e possui um seletor que corresponde aos pods existentes no cluster, ele tenta controlar esses pods. Para isso, o réplica set verifica se os pods têm um campo chamado ownerReference definido em seus metadados. O ownerReference é usado para estabelecer uma relação de propriedade entre um objeto pai, no caso um réplica set, e o objeto filho, os pods. Se um pod não tiver o campo ownerReference definido, ou tiver esse campo definido, mas não tiver associado a um controlador, como um deployment ou um stateful set, o réplica set tentará assumir o controle imediatamente sobre esse pod. Isso significa que o réplica set considerará esses pods como parte de seu conjunto gerenciado e vai tentar manter o número desejado de réplicas, criando ou excluindo pods conforme necessário. Resumindo, quando um pod não tem um ownerReference definido ou não está vinculado a um controlador específico, um réplica set que corresponda ao seletor do pod tentará gerenciá-lo automaticamente como parte de seu conjunto de réplicas. Quando usar um réplica set? Um réplica set garante que um número especificado de réplicas de pods esteja em execução a qualquer momento. No entanto, um deployment é um conceito de nível superior que gerencia réplica sets e fornece atualizações declarativas para pods, juntamente com muitos outros recursos úteis. Portanto, recomendamos o uso de deployments em vez de usar diretamente os réplica sets, a menos que você necessite de uma orquestração de atualizações personalizadas ou não necessite de atualizações. Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Eu vou salvar esse arquivo para a gente criar esse réplica set, mas antes vamos dar uma olhada em cada parte aqui, né? Aqui, ó, API version, essa parte aqui, ó, coloquei aqui item por item, especifica a versão da API do Kubernetes que estamos usando, nesse caso é a V1, que é a versão para recursos de aplicativos, incluindo réplicas sets. Depois o kind indica que estamos criando um objeto do tipo réplica set.
metadata, aqui definimos as informações sobre o objeto, como nome e rótulos. Spec, a seção Spec é onde você define as especificações do réplica set. Réplicas é o campo que define o número de réplicas desejadas do seu aplicativo. Nesse caso, estamos definindo para 3 réplicas do container Nginx. Depois a gente tem o seletor. O seletor é usado para identificar os pods que fazem parte deste réplica set. Match labels. Aqui estamos definindo que os pods pertencentes a este réplica set devem ter um rótulo com a chave app igual a Nginx. Template. Nessa seção você define o modelo para os pods que serão criados pelo réplica set. Metadata. Aqui definimos os rótulos que serão aplicados aos pods criados a partir deste modelo. Spec. Essa parte descreve as especificações dos containers que serão executados nos pods. Containers é onde você define os containers que serão executados nos pods. Name define o nome do container. Image especifica a imagem do container, nesse caso o Nginx da versão 1.14.2. Ports. Aqui você pode definir as portas que o container expõe. Nesse exemplo, o container expõe a porta 80. Então, resumindo, esse YAML aqui, ele cria um réplica set chamado Nginx réplica set, que garante 3 réplicas de um container Nginx sendo executados, cada um com o rótulo app Nginx. Então agora a gente vai criar esse réplica set através desse YAML. Então eu vou criar esse arquivo na mesma pasta que eu criei o simplepod.yaml da aula passada. Vou criar aqui ele, réplica set.yaml, separado aqui por um traço, um dash, e vou copiar aqui esse conteúdo, colar aqui e salvar. Eu vou abrir aqui um PowerShell, aqui outro terminal, então eu estou com CMD aqui e um PowerShell, e vou dar um status. Olha lá, tá parado. Eu vou dar um start, deixar ele subir. Então já subiu. Olha lá, já está rodando. Eu nem preciso desses 2 terminais, né? Se eu der aqui, ele vai dar o mesmo resultado. Olha lá. Vou fazer tudo por aqui mesmo, pelo PowerShell. Se eu der um kubectl get namespace, ó. Agora a gente vai aplicar esse manifesto que está nesse arquivo aqui, replica-set.yaml, com esse comando aqui, ó. Copiar. Aqui a gente pode dar um ls, estou no PowerShell, acho que é ls. Tá vendo aqui, ó? Estou na pasta do réplica set que a gente criou, que é esse cara daqui que está aberto. Vou dar um kubectl apply -f
e o nome do arquivo e vou dar um Enter para ele criar esse réplica 7. Olha lá, criou, ó, réplica 7 criado, né? Pode rodar um kubectl get réplica 7. Pode dar um kubectl describe réplica 7 e a gente coloca aqui o nome. Vamos lá. Vou subir aqui um pouco. Deu describe aqui. Trouxe o nome, namespace, número de réplicas. Ctrl L. Pode rodar aqui ctl get pods para ver os pods estão rodando aí, ó, Nginx. Se a gente quiser aumentar o número de réplicas aqui mesmo, eu posso, opa, peraí, posso rodar esse comando, posso pegar aqui, ó, o nome do réplica 7 deixa eu aumentar aqui. Dou menos réplicas. E agora eu quero 4 réplicas ao invés de 3. Ó, foi escalado, tá vendo? Se eu der um get pods, ó lá, agora a gente tem 4 pods rodando. E para finalizar, se eu quiser deletar, né, eu vou dar um kubectl delete o recurso que eu quero deletar, um réplica 7, vou para réplica 7 e o nome do réplica 7, que é esse cara daqui. Olha lá, foi deletado. Se eu der um kubectl get réplica 7, olha lá, já não tem mais nenhum réplica 7. Vou dar um minikube stop. Enquanto ele vai parando aqui, eu vou encerrando a aula. A gente se vê na próxima, onde a gente vai falar de deployments. Peço que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, caso vocês curtam aqui o código fluente. Sigam aqui nas redes sociais, façam comentários, sugiram tutoriais, façam doações. Tem esse QR Code aqui para doações. Lá embaixo também tem um link para doações aqui. E as aulas desse tutorial de Kubernetes, ele fica aqui, ó, em DevOps, aqui, ó, Kubernetes, tá? É isso, valeu, a gente se vê na próxima. Abraço.